Boa tarde, queridos alunos. Terceiro ano, Gestão e Agricultura, 29 de julho de 2026. Então, vamos retomando mais um pós-recesso, né? Espero que todos vocês tenham tido uma ótima férias, né? Curtido bastante, tá bom? Essa semana, a gente vai fazer uma revisão, né, dos assuntos que a gente deu no finalzinho desse período antes das férias, né? Para a gente poder avançar para os próximos conteúdos, tá? Então, vamos lá, né? Então, a aula de hoje, a gente vai estar dentro daquela cadeia do agronegócio, que a gente falou das primeiras aulas, antes da porteira, dentro e pós-porteira, né? Então, hoje a gente vai falar de antes da porteira. Quais foram os segmentos que a gente lidou nesse período antes da porteira? Vamos lá. Então, gente, todo o universo, né, todo o segmento que vai entrar nesse universo agropecuário é denominado insumo agropecuário. Então, todo o insumo é o que vem antes da porteira. Então, antes de você estar produzindo, né, o alimento, pode ser alimento da agropecuária, pode ser da agricultura, né, de origem animal em si, todo insumo que você utiliza é o que vem antes da porteira, certo? Então, esses insumos têm um papel crucial, né? Tem uma vasta gama, né? Tem máquinas que estão envolvidas aí, né? Na parte de irrigação, na parte de plantação, de adubo. Tem também os produtos veterinários, quando você está lidando com os animais da pecuária, né? Os animais de produção, né? Então, essa relação entre os fabricantes e os produtores vai ser explorada, né? Para destacar a importância desses elementos para o sucesso da produção. Então, nessa parte dos insumos da agropecuária, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente está pensando em quê? Em tecnologia, estamos pensando em equipamentos que são utilizados nesse período, né, gente? Tem também a parte de financiamento, de todos os serviços que vão estar relacionados antes mesmo da produção, né? Tem os serviços também que são relacionados com vocês, né? Os serviços que vocês podem ser também que vai estar orientando, né, os produtores rurais. Então, essa é uma parte que entra também em vocês, técnicos em agronegócio, né? Então, dentre desses, né, dessa parte, antes da porteira, temos todas essas máquinas, né, todos esses equipamentos que são utilizados, né? São várias máquinas que são utilizadas, né, dentro da porteira, antes da porteira, na verdade. Então, o que você vai utilizar antes de estar plantando, antes de estar colhendo, né? Que você vai ter tratores, colheitadeiras, motores, né? E com esses implementos específicos, né? Importantes para otimizar essas operações, né, gente? Que você vai estar utilizando, né? A semente que você vai utilizar antes de você estar plantando, certo? Então, esses equipamentos que vocês utilizam vão ser muito importantes nessas escalas e nessas atividades agrícolas, né? Então, essa parte aí de tratores, dessas máquinas, desses equipamentos, entram na fase antes da porteira, certo? Outra coisa muito importante, né? Não menos importante, é a água, né, gente? A água sempre foi um bem muito subestimado historicamente como um insumo, mas nada funciona sem a água, né, gente? A água tem uma relevância muito grande na atividade agrícola, né? Ela dita muitas coisas, né? Tanto a água que você vai irrigar, quanto a água das chuvas. Então, toda a produção, né, vai estar relacionado com essa água, né, que você utiliza na sua produtividade. A água, gente, já foi um recurso abundante na Terra, já, né? Só que, de acordo com a atividade humana, agora ela não está mais, né? Então, antes ela foi abundante. Deixa eu pegar o laser aqui. Aqui, ó. Antes abundante, ela está se tornando, gente, escassa, né? Então, sabendo dessa escassez, dessa questão, né, com a água, a legislação e a gestão, né, são cruciais para preservar esse recurso vital, né, gente? Então, entra órgãos ambientais, né, várias leis relacionadas ao cuidado, a não
utilização da água, né, de maneira errada, errônea, né, e saber reciclar, certo? Então, ela é um recurso vital para esse crescimento agrícola e também para a urbanização. Então, ela se entra como um dos insumos antes da porteira, certo? E falamos também dessa diversificação das fontes de energia, né? Então, gente, a gente não pode ficar todo o tempo, né, precisando dessa matriz energética de combustíveis fósseis. Temos que cada vez mais, inclusive da disponibilidade que temos no campo, né, utilizar energias alternativas, né, como a gente utiliza a energia solar, a energia eólica, a energia hidráulica, o biogás, a energia térmica, né, gente? Então, esses resíduos, né, essa disponibilidade natural que nós temos, né, a energia solar a partir do sol, né, gente, a gente pode, a partir da energia do sol, a gente pode botar aquela placa fotovoltaica e gerar energia, né, a energia eólica, né, a energia dos ventos, né, gente, então a gente temos fontes naturais que podem nos ajudar toda a parte agro, né, para, além de economizar, fazer uma energia renovável, uma energia que não está queimando, né, que não está gerando muito contribuição para o efeito estufa, né? Energia hidráulica, o biogás, gente, e vários resíduos que a gente utiliza, né, na pecuária, que a gente pode estar gerando energia, certo? Então, é muito importante a gente estar repensando sobre a utilização dessas fontes de energia para a produtividade. Então, a gente pensa que, inicialmente, a gente pode ter um custo alto na implementação desse tipo de energia, mas que a longo prazo, né, na utilização em si, na produtividade, a gente vai ter um ganho muito grande, certo, gente? Então, as fontes de energia, essa diversificação entra também na parte de insumos. E os fertilizantes, né, gente? A gente sabe quanto que a gente precisa utilizar esses fertilizantes, né, para um bom preparo do solo, né? Então, você tem o quê? Você prepara o solo com esses fertilizantes, vocês fazem adubações de manutenção, né? As pulverizações que vocês fazem. Então, tudo isso é vital, né, gente? Tem que ter, fazer essa utilização, né, consciente e de acordo com que é a necessidade da nossa produtividade. Então, tem que ser eficiente, tem que analisar os custos, quanto de fertilizante que eu vou precisar usar, para não ter, gente, desperdício, né? Então, toda de quanto de eficiência que eu quero, com análise de custos, de quanto que eu vou precisar, que vai guiar essas decisões dos produtores, certo? Então, os fertilizantes é um dos nutrientes, né, gente? Nutrientes para a planta, nutrientes para o solo, né? Dentre eles também tem os minerais, né, que você está utilizando no solo, ou também nas folhas, né, na via foliar. Então, essa decisão de quanto, né, você tem que fazer cálculos financeiros, né, também como técnicos de agronegócio. Quanto de fertilizante que eu vou utilizar? Então, esse também entra na parte de insumos, né, gente, para vocês fazerem essa produção, certo? Outra coisa que a gente utiliza muito, né? Mas tem que ser utilizado, gente, com muito cuidado, né? Pensando em quantidade também que não seja deletéria para quem está aplicando, né? Que é o produtor, o trabalhador rural, e nem deletério para o consumidor, né? São os agroquímicos, né? Que são o quê? Principalmente os herbicidas, os inseticidas, os fungicidas, né, gente? Eles têm um papel crucial nesse combate de plantas concorrentes, gente, no combate de pragas, no combate de doenças que você tem na área agrícola, né, gente? A aplicação desses agroquímicos tem que ser de forma responsável também, né, gente? Sabe que a gente precisa controlar, né, plantas daninhas, precisamos controlar doenças, né, que podem ocorrer na planta. É importante sim, mas a gente tem que usar com cuidado, uma quantidade que não possa danificar, que não possa causar doença, tanto no aplicador, né, no trabalhador rural, quanto no produto em si, né? Não pode gerar um resíduo desse agroquímico no produto final para o consumidor, né? Que vai comprar esse alimento, certo, gente? Então, esse é todo um cuidado que você tem que ter. Além desse cuidado na utilização, você tem que ter um cuidado também no descarte, né?
Então, você sabe que os agroquímicos, né, tem uma parte grande de substâncias químicas que também no descarte tem que ter um cuidado maior para a utilização. Então, eles entram também, né, na parte de antes da porteira, né, que a gente já vai estar adquirindo ele antes mesmo de iniciar a produção e vai utilizando de acordo com a necessidade durante toda a parte dentro da porteira, certo? Uma parte muito importante, gente, são os compostos orgânicos, né? Então, esses compostos orgânicos, gente, são provenientes da decomposição de resíduos orgânicos, né? Como a gente pode usar os estercos, né? Dos animais, né? Os restos de culturas, né? As culturas que você utiliza, os resíduos de fábricas, né? E lixos. Então, os resíduos também da agroindústria pode ser utilizado como composto orgânico, os estercos, né, de galinha, do boi, né, o esterco bovino, tudo isso pode utilizar para composto orgânico, que pode estar ajudando a enriquecer esse solo, né, gente? Então, esses compostos vão desempenhar um papel vital na correção dessas deficiências, tá? Da matéria orgânica nos solos. Então, gente, esses compostos orgânicos, hoje a gente pensa muito em utilizar. Quanto mais compostos orgânicos, compostos naturais que você encontra na natureza, do que produtos químicos, né? Como a gente fez um trabalho, né, sobre inoculantes, né, que é um tipo de material que a gente utiliza, né, que pode utilizar, e a gente viu, né, no exemplo que a gente fez nas aulas anteriores, antes das férias, a vantagem, né, uma vantagem econômica, né, e uma vantagem, assim, como que você está beneficiando o meio ambiente utilizando cada vez produtos mais naturais, certo, gente? Então, esses compostos orgânicos vão ajudar bastante na estrutura, na adubação do que você está plantando. E não menos importante, né, gente, os materiais genéticos, né? As mudas, as sementes, né, gente? E você tem que utilizar, né, para você plantar milho, plantar pocã, né? E vários outros produtos agrícolas são essenciais, né, gente, para essa reprodução dessas culturas. Então, essa genética que você vai utilizar, né, nas sementes tem que ser para que atenda para que tenha um sucesso nesse cultivo, né, gente? Então, claro que tem vários métodos de obtenção dessas mudas, né? Tem germinação, tem enxerto, tem reprodução assexuada. A gente vai relatar futuramente um pouco mais sobre cada cultura, a gente vai falar sobre controle de pragas, né? No decorrer desse trimestre que estamos aqui no meio, né, gente? E a gente vai detalhar um pouco mais. Então, essa parte de genética, gente, a gente tenta ter uma alta qualidade, né? Porque essas sementes, elas precisam ter uma biotecnologia que seja resistente a pragas, que seja resistente a estresse hídrico. Então, gente, a gente tem que ter o maior cuidado. Então, tem uma indústria, né, relacionada à formação, né, de sementes, de material genético, fortíssima, para que cada vez mais essas sementes possam ter essa resistência a pragas e a doenças, né? Então, essa entra também, né? As sementes e os materiais genéticos, como também antes da porteira. E na pecuária, né, gente? O que que a gente tem aqui na pecuária, né? Então, a gente falou um pouquinho da agricultura, a gente também tem que pensar na pecuária, né? Então, dentro da produção, você tem as rações, né? Então, as rações estão entre os aspectos que estão relacionados antes da porteira, né? Os animais estão sendo aí, ó, alimentados com rações, né? Todos os animais de produção, né? Você tem bovinos, tem caprinos, você tem os animais, as aves, né? Que vão estar sendo alimentados por esses alimentos, né? Essas rações para dar um ganho de peso, uma produtividade, né? Uma carne de qualidade. Então, são dois tipos, principalmente, né? Quando você fala de bovinos, você fala em alimentos concentrados, né? E alimentos volumosos, né? Os alimentos volumosos são aqueles que, na produção pecuária, vocês falam o quê? Do pasto, da silagem, do feno, né? Que vocês utilizam
é, bastante, assim, para o animal ter um aumento, assim, de peso, né? Para dar um pouco de fibra, né? Para ter uma eficiência alimentar, certo? E os alimentos concentrados, gente, são aqueles que vocês utilizam, aquelas rações que vocês utilizam na agroindústria, né? Que é produzido pela agroindústria. Então, os concentrados são produzidos, né, por essas empresas especializadas, né, os volumosos, né, gente, que a gente utiliza, feno, silagem, né, são das fazendas e também das agroindústrias que produzem. Então, as rações entram, né, na produção pecuária como uma parte antes da porteira. E outros alimentos também, outros de suplementação que você utiliza também, é o sal comum e os sais minerais, né, gente? Então, a gente sabe, tanto para alimentação humana como na alimentação animal, os sais são nutrientes, né, gente, que vai ajudar aí na manutenção da pressão osmótica. Então, tanto na vida animal como na vida humana, a gente precisa, sim, de um teor de sal, né, no organismo. Então, a gente vai suplementar também, né, os animais de produção com os sais minerais, os sais comuns, para fornecer essa nutrição, esse nutriente, né, para manter os animais no equilíbrio nutricional. Então, o sal também vai ser utilizado para a parte diante da porteira, certo? Dentre também desses produtos, você tem os produtos veterinários, né, gente? Dentro dessa cadeia da produção, né? Você tem aqui os probióticos, você tem os antibióticos, você tem as vacinas, né? Os parasitas, você usa os ectoparasitas, né? Aqueles parasitas externos que vocês conseguem ver nos animais, né? Carrapatos, pulgas e aqueles endoparasitas, né? Que são os que você não vê, mas eles estão produzindo as fezes. Então, a gente tem que estar colocando esses produtos, né? Tem um estimulante de apetite, todos esses produtos veterinários entram também na fase antes da porteira, certo, gente? E dentre uma gama de medicamentos também, né, gente? Que a gente vai estar colocando nesse animal para evitar que ele adoeça, né? Para manter ele saudável, com um bom ganho de peso, certo, gente? Temos também, dentre esses, os probióticos, né? Vocês falam muito de probióticos, né? Nós, na alimentação humana, também que tomamos probióticos, né? Que aqui não toma um Activia, um Yakult de vez em quando, né? Um leite fermentado, sabe que vai ajudar a nossa flora intestinal, né? Para nos dar resistência. Então, gente, a gente utiliza bastante também na produção, né? Na produção pecuária, produção dos animais, esses probióticos, certo? E as vacinas, gente, vão evitar, né? Que tenham doenças e resistência a doenças específicas. Então, gente, dentro dessa cadeia antes da porteira, tem muita importância os serviços agropecuários, né, gente? Quem está envolvido, né? Quem está dando esse apoio técnico, quem está dando infraestrutura para toda essa fase antes da porteira, né, gente? Então, vocês também, como técnicos de agronegócio, estão contribuindo grandemente, né, nesse suporte a esses produtores, né? Vocês são consultores, né, de vários produtores rurais, né? Então, vocês podem vocês, antes da porteira, vai também estar contribuindo, né, nos serviços de vocês. Então, o que inclui, né? Quem é que está dando esses serviços? Você tem o que? As pesquisas agropecuárias, né? Você tem Embrapa, várias empresas, né, que trabalham com pesquisas, né? Você tem a CEPLAC, tem vários institutos, né? No Paraná é o IDR, né? Então, assim, você tem o Fomento, Extensão Rural, né, gente? São que vocês vão estar dando, ajudando os produtores rurais, né, de uma determinada região, a melhorar a sua produtividade, a sua produção, assistência técnica, né, que é uma parte de vocês, né, trabalho como técnicos em agronegócio, vai estar também, né. Que mais que tá? Que outros serviços que estão relacionados? Né? Você tem a elaboração de projetos, tem as análises laboratoriais, né, gente? Tanto nessa parte de semente também, né? Vai estar dentro de acordo também nessa parte de análise laboratorial, né? Crédito e financiamento, gente, também está entrando antes da porteira, né? Antes mesmo de produzir, você precisa ter conseguido, né? Esse crédito, esse financiamento, a gente sabe que dependendo das nossas culturas, principalmente se for perenes, né? O tempo de retorno da produtividade
demora 2 a 3 anos, então a gente precisa, vocês precisam, né, o produtor rural precisa, na verdade, ter esse crédito, né, esse financiamento para poder ter, esperar o tempo da sua produtividade, certo? Entra também o que, gente? A vigilância, a defesa agropecuária, né, gente? A proteção e defesa ambiental, né? Então, tem que ter uma defesa agropecuária, ver como é que está a condição dos animais, da ração, condição de saúde. Então, tudo isso é antes da porteira. Né? A defesa ambiental o tempo todo, né? Antes, durante, depois, tem que estar atuante, né, gente, nessa fase. Tem os incentivos fiscais, tem comunicações, infraestrutura, tem a mão de obra, né, gente? Vários, ó, você vê, ó, você tá vendo aqui um trator, né? Então, tem que está relacionado ao serviço, que é a pessoa que vai estar dirigindo esse trator, que vai estar pulverizando. Então, tem vários trabalhadores, né, rurais que vão estar envolvidos também, né, que vai estar oferecendo seus serviços, certo, gente? Então, são vários, né? São vários serviços que estão relacionados antes da porteira. Então, as pesquisas agropecuárias, gente, elas são lideradas pelo setor público, né? Então, destaca-se a Embrapa, a CEPLAC, tem a Secretaria de Agricultura dos estados, as universidades, né? O UFPR, as universidades federais, né? Também lida com muitas pesquisas agropecuárias, né, gente? Então, a Embrapa, né, ela é vinculada ao Ministério da Agricultura, né, a nível federal, né? Então, a Embrapa tem muitas unidades, né? Talvez até um pouco mais, né, unidade de pesquisa especializada. Então, ela é uma das empresas que está fomentando todo o tempo, né, melhoria genética, melhoria em produção, né, vendo metodologias melhores para a produtividade. Então, é uma das empresas que está vinculadas a nível federal, né, que está pesquisando, né, nessa pesquisa agropecuária, vários segmentos do agronegócio, né, gente, no país inteiro, né, que está atuando a Embrapa. Então, essa pesquisa agropecuária dessas empresas que atuam é muito importante nessa fase antes da porteira também. E o fomento, né, a extensão rural e assistência técnica, que é um dos trabalhos que vocês também, como técnicos de agronegócio, né, fazem assistência técnica, né? Essa Secretaria de Agricultura, esses órgãos públicos desempenham esse papel significativo, né? As empresas agroindústria também contribuem, né, nessa orientação, nessa assistência técnica aos produtores, né, gente? Quem sabe futuramente, eu não sei, né, vocês estão no terceiro ano já, né, concluindo já o curso técnico de agronegócio, vocês possam trabalhar em alguma dessas empresas, né, na área de assistência técnica aos produtores, né? Então é muito importante assim o trabalho de assistência técnica para os produtores antes mesmo, né, da iniciação da produtividade. Então nessa fase antes da porteira. Então, as análises laboratoriais, né, gente, são importantíssimas também nessa fase, né? Elas vão garantir o sucesso dessas atividades agropecuárias, né? Essas análises laboratoriais, o que vocês fazem de quê, gente? O solo, né? Qualidade do solo, né? Como é que o solo está respondendo? Está bem? Qualidade da água, as folhas, como é que tá as folhas? São de boa qualidade? Os adubos utilizados estão bem? Estão sendo efetivos nessa produtividade do que eu estou produzindo? E esses corretivos agrícolas, gente, essas análises laboratoriais são muito importantes nesse processo, né, gente? Que a gente tem que ter essas análises, ver a qualidade desses alimentos, desses insumos que vocês vão estar utilizando. São indispensáveis. Então, essas análises laboratoriais, elas são conduzidas por esses laboratórios especializados. E, não menos importante, né, gente? Tem que ter o crédito e financiamento, né? A gente sabe, já citei aqui, né? As culturas, né? Muitas perenes, então ter essas operações de crédito e financiamento são essenciais para a agropecuária. Então, tem vários bancos que trabalham aí com esses créditos agrários, né? Como assim o BNDES, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, várias agências estaduais também trabalham com linhas de crédito, né? Então, elas são muito importantes também, gente, para contribuir, para ajudar o produtor a produzir, né? Tem culturas que demoram um tempo muito grande, então eles dão um prazo maior, eles dão um crédito para que eles sabem quem produz no agro não tem o tempo não é o que ele quer.
O tempo é o tempo da cultura que ele está trabalhando, né? Ou da pecuária, do animal, né? Então, ele precisa desse crédito para estar ajudando o produtor rural a investir, né? Gerando capital de giro, né, gente? E o custeio agrícola, né? Custeando essa produção. E também, não menos importante, gente, a questão ambiental, né? A questão ambiental, a gente fala em todos os processos aí. O crescimento sustentável dessa agropecuária requer medidas de proteção e defesa ambiental, né? Então, várias instituições, gente, de proteção ambiental, você tem o IBAMA, você tem o CRA, o DDF, né? Que são responsáveis para garantir, gente, que os produtores estejam conformes com as leis ambientais, né? A gente sabe também que a gente não pode produzir sem pensar no dano ambiental que a gente pode estar causando, né? Então, por isso que existem estratégias, né? Existem manejos adequados quando você está trabalhando com uma cultura, né? Então, gente, não pode ficar de fora a proteção e defesa ambiental nessa fase também antes da porteira, certo? Aqui é uma atividade para vocês fazerem, né? Vocês são consultores do agro, né? Consultores técnicos do agronegócio, em uma fazenda de produção mista, né? Grãos mais pecuária. Precisam otimizar os custos e melhorar a eficiência. Qual insumo vocês priorizam em cada problema? Vamos ver aqui juntos, né? Cenário A. O solo da propriedade está com baixa matéria orgânica, a estrutura degradada. Esse é o cenário A. Cenário B. O rebanho está com baixo ganho de peso durante o período de seca e risco de deficiência nutricional. Então, você está falando de rebanho, né? Do gado, né? É um gado de... Parece um gado de corte. Vamos lá, vamos para o cenário C. A lavoura está sendo atacada por plantas concorrentes e o custo com combustível fóssil dos tratores disparou, né, gente? Falamos sobre tudo isso na aula também. Então, a lavoura está sendo atacada por plantas, né? E o D, alto nível de infecção no rebanho e custos elevados com tratamento curativo de doenças. Então, assim, pense aí uns 5 minutinhos, né? Nas estratégias que a gente pode estar utilizando nesses 4 cenários, certo? E aí, fizeram atividade? Vamos lá, vamos pensar aqui, né? Então, cenário A, o que que fizemos, né? O solo da propriedade está com baixa matéria orgânica e estrutura degradada. Então você tem um solo aí pobre, gente, em matéria orgânica, né? E degradado. Então você tem uma degradação, né? Nessa fase aí do cenário A, você tem uma degradação, né? Biológica, uma degradação física, né? Um solo degradado. Que a gente pode utilizar, né, gente? Baixa matéria orgânica, a gente pode utilizar a própria matéria orgânica, né, gente? A gente pode fazer uns compostos orgânicos, adubação orgânica, né? Fazer essa análise de solo, né? A gente tem que estar acompanhando como é que está esse solo, a melhoria dele, né? E plantio, né? E o plantio, certo? Então a gente bota uma matéria orgânica e um composto orgânico aí para poder estar enriquecendo esse solo. Cenário B, o rebanho com baixo ganho de peso durante o período de seca e risco de deficiência nutricional, né, gente? Então, esse fase, então você tem uma deficiência proteico-mineral nesses animais, né? Os animais estão magros, né? Os animais não estão bem. Então, a gente tem que fazer o quê? Melhorar essa pastagem, né? Que a gente vai utilizar para esses animais. A gente pode também utilizar outros insumos, né? Rações, suplementações, né? Suplementação mineral. E os volumosos também, né? Feno, silagem, para estar melhorando aí, ajudando esse animal a ter um ganho de peso, né? Aumento de massa muscular também, certo, gente? Cenário C. A lavoura está sendo atacada por plantas concorrentes e o custo com combustível fóssil dos tratores disparou, né, gente? Então, gente, a gente tem que pensar em quê? Falamos nessa aula de energias renováveis, né? Então, a gente pode repensar aí que energia renovável a gente pode estar utilizando, né, gente, para esses negócio, para esse fator da lavoura, né? Que tá, meu Deus, esses tratores estão, né?
em alta atividade e está gastando muito dinheiro com esses combustíveis fósseis. E essas plantas, o que é que a gente faz com essas plantas, né, gente? A gente pode utilizar os agroquímicos? Podemos sim, né? De maneira consciente, sim, né, para poder estar atuando aí nessas plantas concorrentes, né? A gente pode estar utilizando, sim, os herbicidas, né? A gente pode usar aí as fontes renováveis, pode utilizar biogás, né, energia eólica, né, vários tipos de energia solar, para a gente estar economizando energia, né, e viabilizando a produção. E o cenário D, gente? Alto índice de infecção nesse rebanho e os custos elevados com esse tratamento curativo de doenças, né? Então, a gente tem que estar preventivamente cuidando, né, desse rebanho para evitar essas questões de saúde, né? Então, a gente tem que utilizar os insumos veterinários, né, que a gente utiliza nesses animais que já estão no período de infecção, né? A gente utiliza vacina, probiótico, e até o próprio antibiótico, dependendo do nível dessa infecção, né, gente? A gente tem que estar tratando esses animais dessa questão de saúde, né, que eles estão, certo? E vocês, né, como técnicos, podem estar dando assistência técnica para esse calendário vacinal desses animais, né, para estar em dias, a questão em relação à vacina, em relação à saúde desses animais. Entenderam? Então foi isso, essa primeira parte da aula de hoje, né, sobre a parte inicial que a gente trabalhou, né, sobre os insumos, essa parte antes da porteira. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.